Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia para deixar isto. Eu sou o André, sou aluno de Medicina. E eu sou a Maria, sou formada em Ciências Farmacêuticas. E boa noite a todos. Como já devem saber, o tema de hoje é a felicidade. E há assim algo que te deixa feliz, Maria? Bem, André, olha, tenho que admitir que a comida deixa-me realmente muito feliz. E aqui, há alguma coisa assim que te deixa particularmente feliz? Eu diria que sou mais uma pessoa de surpresas. Claro que posso ser surpreendido negativamente, mas não sei, há qualquer coisa nas surpresas que cativa. Eu sabia, André, eu sei. E como eu já sei isso, eu e mais algumas pessoas preparámos uma surpresa, quer para ti, quer para o pessoal que está aqui. Não sei se têm fome, mas temos aqui algumas pipocas preparadas para vocês. Temos aqui os voluntários que vão distribuir para vocês uma salva de palmas. E acho que não está a ser só aqui, André. Aproveitem as pipocas, porque agora vamos ter um pequeno momento. Sim, nem de propósito, mas já que temos pipocas, talvez um pequeno filme. Eu acho que sim, é uma boa ideia.
fechar, mas acho que tocou em alguns pontos interessantes. Mas já por aí. Sim, também achei, André. E nós gostávamos que não ficasse por aqui, gostávamos que tivessem a oportunidade de discutir em grupos. Uma pergunta que já está aqui exposta. O que achas ser essencial para a velocidade? Não sei se repararam, nós colocámos as cadeiras de maneira que vocês pudessem ficar de grupos de 4 ou 5 pessoas, portanto, aproveitem esse tempo agora. Cerca de 5 minutos, malta, tentem se juntar de uma forma muito bem. Até já. Onde é que
Espero que tenham tido a oportunidade de discutir contigo este tema, porque nós realmente achamos que é muito interessante. Para nos falar um pouco melhor sobre o tema da felicidade, nós temos aqui o nosso convidado especial, Michael Watts. Para quem não esteve aqui ontem, o Michael é do Reino Unido, ele veio nos visitar para esta semana. Ele é um palestrante que faz palestras por toda a Europa, especialmente em universidades. É um escritor e já tem 4 livros publicados. E sempre que é casado com a Rebeca, que é uma piloto e portanto gostava de convidar agora o Michael para vir aqui e nos falar. It's great to be with you. Welcome if you weren't here yesterday. Bem-vindos, se não estiveram aqui ontem. Welcome back if you were. Bem-vindos também, se estiveram cá ontem. Enjoy your popcorn. Desfrutem das vossas pipocas. There's a good thing about having popcorn. Há um aspecto muito positivo de termos pipocas. If you eat it very slowly, Se as comerem muito you lentamente, don't have to wear your mask. não têm de ter a máscara posta. You know when you go on the aeroplane No avião, and they say you can only take your mask off when you're drinking water. disseram só podem tirar a máscara quando estiverem a beber água. I never knew how long it took to drink water. Eu nunca pensei que levasse tanto tempo a beber I água. can drink one bottle of water for 2 hours. Eu consegui beber uma garrafa de água durante 2 horas. Anyway, as we said last night, we're going to have questions at the end. Como dissemos ontem, vamos ter um tempo de pergunta e resposta a seguir, no final. And so to ask questions, you go to this website, slido.com, Para fazerem as perguntas, vão àquele site, slido.com, and not only can you ask questions, e podem não apenas fazer perguntas, you can also vote on other people's questions. podem também votar nas perguntas que outros fazem. And we'll deal with the most popular ones at the end. Nós, no final, trataremos daquelas questões mais So populares. if anything you disagree with, Se houver alguma coisa com que não concordem, ask. perguntem. If you think I missed the point, Se acham que eu não consegui sequer chegar àquilo que queria, digam. ask, Então perguntem. and we'll deal with those a little bit later. E eu tratarei dessas questões um pouco mais tarde. And if you think I'm speaking too long, E se acharem que eu estou a falar demais, and you want to get to the question side quicker, e se querem chegar à parte das perguntas mais rapidamente, then you can throw your popcorn at me. então podem me atirar o popcorn. E eu... But tonight we're looking at this question of happiness. Mas vamos tratar desta questão de felicidade. And you might think that it's strange that I'm talking about happiness. E talvez achem ligeiramente estranho eu estar a tratar desta questão. For 2 reasons. 2 razões. Firstly, because I'm British. Em primeiro lugar, porque eu sou britânico. And British people are not known for being the happiest people.
E os britânicos não são conhecidos por serem as pessoas mais felizes do mundo. If you want to find happy people, go to Scandinavia, Se querem encontrar pessoas felizes, vão à Escandinávia. because that's apparently where the happiest people live. Porque é aparentemente onde vivem as pessoas mais felizes. But not in Britain. Mas não na Inglaterra. We're not very happy in Britain, Nós em Inglaterra não somos muito felizes. particularly when it rains, Especialmente quando chove, most days. a maioria dos dias. In fact, there was a book by an American Há um livro de um autor americano, called The Geography of Bliss. A Geografia da Felicidade. And he says that the Brits are the most unhappy people. E ele diz que os britânicos são os mais infelizes. In fact, he said, British people get happy by being unhappy. Na realidade, ele diz que os britânicos se sentem felizes por serem infelizes. So what do I know about happiness? Portanto, o que é que eu sei de felicidade? I should come to Portugal. Porquê que eu devia vir aqui a Portugal? You have sunshine, Tem um belo sol, you have pastel de nata. Pastel de nata. tem bastante nata. What more could you need? O que é que mais precisam? But there's a second reason why it might be strange that I'm talking about happiness. Mas talvez haja uma segunda razão pela qual pode ser estranho eu estar a falar de felicidade. And that is because I'm a Christian. E isto é porque sou cristão. And we don't always equate being happy with being religious. E geralmente não equacionamos estes dois polos. Ser feliz e ser religioso. We often think religious people suppress their desires for happiness. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas religiosas suprimiram os seus desejos de felicidade. The most famous Christian in the world E o cristão mais famoso do mundo is probably this guy, é provavelmente este fulano, Ned Flanders. Ned Flanders. And on one occasion he said this about his philosophy of life. E certa vez ele disse isto que está ali sobre a sua filosofia de vida. Good read it out. Ouçam, amigos, não há uma fórmula mágica. Toma uma dose diária de vitamina e granja e, como é evidente, resiste a todos os desejos principais. Não, nunca, jamais em tempo algum, nunca fiz nada disso, amigos. Podem perguntar, a resposta será sempre, não fiz. O Homer respondeu, tens 60 anos e não viveste. Viver realmente um único dia da tua vida. Maybe that's how we perceive a religious life. Talvez seja desta maneira que nós encaramos uma vida religiosa. Denying the things that we think make us happy. Negar, resistir às coisas que pensamos que nos tornam felizes. Maybe you can understand why people misunderstood this church sign. Talvez possam compreender porque é que as pessoas não compreenderam este cartaz que estava à porta da igreja. Why be depressed alone? Come inside and join us. Porque estar deprimido sozinho, entre e junto-se a nós. Now, it is worth saying É como estamos a dizer, that actually it's not just religious people that might struggle to find happiness. que não são apenas as pessoas religiosas que lutam por encontrar a felicidade. Many psychologists have observed that happiness is difficult to find. Muitos psicólogos observaram, comentaram que a felicidade é difícil de encontrar. The psychologist Oliver James, O psicólogo James, qualquer coisa, he wrote this book, Affluenza. Oliver James escreveu este livro intitulado Affluenza. The title is a conglomeration of two words. O título é a conglomeração, o agregado de duas palavras. Affluence Affluence, que significa riqueza, bem-estar na vida, influenza. e influenza, que gripe. And he talks about the disease we have in the Western world. E ele fala da doença que temos no mundo ocidental. The disease that says that affluence will make us happy. A doença que diz que o facto de estar bem na vida, de ter bastante, nos tornará felizes. But he says beyond a certain point, Mas ele diz que a partir de um determinado ponto, increasing your affluence doesn't increase your happiness. aumentar a riqueza, aumentar a capacidade de fazer e de pagar coisas, não vai aumentar a felicidade. Actually, it can have the opposite effect. Na realidade, pode ter até um efeito contrário. Jonathan Haidt wrote the happiness hypothesis. Jonathan Haidt escreveu a hipótese da felicidade. And he says changing our circumstances doesn't give us happiness either.
E ele diz que mudando as circunstâncias em que vivemos também não nos concede felicidade. There was one particular study that was done. Foi feito um estudo, Two groups of people were followed. foram seguidos 2 grupos de pessoas. The first group had a sudden improvement in their circumstances, Um dos grupos teve uma melhoria significativa nas suas circunstâncias, like people who win the lottery. com pessoas que ganharam a lotaria. The second group have a sudden deterioration in their circumstances, O segundo grupo teve uma deterioração real das circunstâncias de vida. like people who become paralyzed in a car accident. Pessoas que ficaram paralisadas num acidente de viação, por exemplo. And the first group initially became happier, O primeiro grupo inicialmente tornou-se muito mais feliz and obviously the second group initially became less happy. e o segundo grupo naturalmente ficou muito menos feliz. But after a year, Passado um ano, both groups had reverted to the same level of happiness as before. os 2 grupos estavam mais ou menos no estádio de felicidade que tinham antes das mudanças de circunstâncias. So changing our circumstances doesn't change our long-term happiness. Portanto, a mudança das circunstâncias não afeta a felicidade numa perspectiva a longo prazo. Talman Shahar wrote this book called Happier. Tal Ben-Shahar escreveu este livro, Mais Feliz. He lectured at Harvard University. Ele ensinava na Universidade de Harvard His course was the most popular course in the university. e o curso que ele lecionava era o mais popular da universidade. Well, that's not surprising. It was about happiness. Não temos que nos admirar, era sobre felicidade. Who wouldn't want to take a course on happiness? Quem é que não deseja tirar um curso sobre felicidade? But he says there are 2 mistakes when it comes to happiness. E ele diz que há 2 erros no que trata a felicidade. Há 2 ideias. wrong approaches to try and find it. 2 abordagens erradas na tentativa de encontrar. The first is the hedonist approach. A primeira é a abordagem hedonista. To pursue what gives us happiness in the short term, regardless of the long-term consequences. Portanto, fazermos aquilo que nos dá prazer no momento, independentemente das consequências a médio e longo prazo. And it's obvious to see how that can be detrimental to our long-term good. E é evidente e fácil de compreender como isso pode trazer graves prejuízos para o nosso bem-estar a longo prazo. And that is how people become addicts. People become addicted to various things. E é por isso que muitas pessoas se tornam dependentes de várias coisas. But the second mistake Mas o segundo erro is to sacrifice our temporal happiness é sacrificar a felicidade do momento in the hope that one day in the future we'll find something that will make us happy. com a esperança de no futuro encontrarmos algo que nos faça realmente felizes. That we will seek to achieve something in life that one day will give us happiness. Que vamos tentar conseguir algo na vida que um dia nos traga realmente felicidade. But he says, so often when we get to that destination, we're still not happy. E ele afirma que muitas vezes, quando se chega ao destino, continua-se sem ser feliz. Someone who discovered that was the actor Jim Carrey. Quem descobriu isto foi o ator Jim Carrey. He said, I think everyone should get rich and famous, do everything they ever dreamed of, so they can see it's not the answer. Acho que todos deviam ficar ricos, serem famosos e fazerem tudo aquilo que sempre sonharam, para poderem compreender que a resposta não é essa. So how do we discover happiness? Como é que descobrimos a felicidade? Well, maybe the problem of happiness is this. Ou talvez o problema da felicidade seja o seguinte. When we try and find happiness, it eludes us. We can't get it. Quando tentamos encontrar a felicidade, ela tem um caráter ilusório, não a conseguimos apanhar. Because maybe we were designed for more than just happiness. Talvez porque fomos preparados, fomos concebidos para algo mais do que a felicidade. Living your life simply to be happy is too small an aim. É um alvo demasiado pequeno, viver a vida inteira apenas para ser feliz. Yuval Noah Harari wrote the book Sapiens. Um senhor chamado Harari escreveu o livro chamado Sapiens. And he said this about happiness. E ele diz o seguinte acerca da felicidade. Dinheiro, boa posição social, cirurgia plástica, belas casas, poder. Nada disso trará felicidade. Uma felicidade duradoura só vem da serotonina, dopamina e oxitocina. In other words, if you want to be happy,
Por outras palavras, se querem ser felizes, there's a much easier way to be happy há uma forma muito mais simples de ser feliz. than having to get millions of pounds. Em vez de arranjar milhões de libras, There are chemicals that will do the job for you. há produtos químicos que vos ajudarão a fazê-lo, a ser felizes. So does that all we want in life? É tudo o que queremos da vida. A chemical reaction in our brain? Uma reação química no nosso cérebro. Or do we want more than that? Ou queremos mais do que isto? Jordan Peterson, Jordan Peterson, he wrote the book 12 Rules for Life. ele escreveu o livro intitulado 12 Regras para a Vida. And one of the rules says, E uma das regras diz: pursue what is meaningful, not what is expedient. procura aquilo que tem significado, não aquilo que dá jeito no momento. It's a mistake to simply pursue what is easy. É errado prosseguirmos, procurarmos apenas aquilo que é fácil. We need to find something bigger than happiness to build our life on. Temos que procurar algo mais, maior do que a felicidade para construirmos sobre isso a nossa vida. And actually, most of us know that, don't we? E a maior parte de nós tem consciência disso, não é verdade? Think of the stories and the films that we love. Pensem nas histórias, nos filmes que nós amamos, que nós gostamos. What do we love about the stories? O que é que gostamos nessas histórias? Is it because the characters in their stories just pursued their own happiness? É porque as personagens do filme, das histórias, se limitaram a procurar a sua própria felicidade? The stories would be very different if that was the case. As histórias seriam completamente diferentes se tal fosse o caso. In Lord of the Rings, No Senhor dos Anéis, Frodo would have stayed in the Shire. o Frodo tinha permanecido no Shire, no Condado. That's where he was happy. Era ali que ele era feliz. And in Batman, E no Batman, he would have never gone back to Gotham City. ele nunca teria voltado a Gotham City. And Luke Skywalker Luke Skywalker would have just stayed on his island. teria ficado na sua ilha. But we admire people who forsake their happiness. Mas nós admiramos as pessoas que põem para trás, que dão de mão à sua felicidade For the sake of something bigger. por algo que é maior do que isso. And actually, maybe this is a problem we have in our culture. E talvez seja este o problema que temos na nossa cultura. In the Western world today, No mundo, hoje em dia, no mundo ocidental, we actually suffer less than many other parts of the world. na realidade nós sofremos muito menos que noutras partes do mundo. But we often struggle with the problem of suffering more than other parts of the Mas world. lutamos mais com o problema, com a questão do sofrimento que noutras partes do mundo. Why is that the case? Porquê é que será assim? We struggle with suffering Nós lutamos e esbracejamos contra o sofrimento because often we think the aim of life is to be happy now. porque partimos do pressuposto que o alvo da vida é ser feliz agora. And if that's your ultimate aim, E se este é o nosso alvo último, suffering will always stop you from achieving it. então o sofrimento impedir-nos-á sempre de o alcançar. But what if we had a bigger aim in life? Mas se tivéssemos um alvo maior na vida, So how can we discover what that bigger aim should be? e como é que descobrimos qual pode ser esse alvo maior? How can we discover a satisfaction that lasts longer than temporal happiness? Como é que nós descobrimos uma satisfação que dura mais do que uma felicidade passageira? Well, let's look at a story of someone who tried to do that. Vamos olhar para uma história de alguém que tentou fazer isto. It's written in your little papers. Está escrita nos vossos papelinhos. It's the second paragraph. É o segundo parágrafo. It's a story written in one of the accounts of Jesus' life. É uma das histórias que está escrita numa das biografias de Jesus. And if you'd like to read the rest of the story, there are some free copies outside you can take away. E se gostassem de ler o resto da história, há ali cópias gratuitas que podem levar. And there are some good reasons for taking this as a reliable historical source. E há boas razões para aceitar este texto como uma fonte histórica digna de confiança. These events really happened. E estes acontecimentos que são descritos aconteceram. And ask about that later if you want. Façam perguntas sobre isso mais tarde, se querem. Quando Jesus saiu dali e se pôs a caminho, correu para ele um certo homem que se ajoelhou e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Porque me chamas bom?
Só Deus é bom e mais ninguém. Com certeza que sabes os mandamentos. Não mates ninguém, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não enganes os outros, respeita o teu pai e a tua mãe. E o homem disse: Mestre, desde pequeno cumpro todos esses mandamentos. Jesus olhou para ele com amizade e afirmou-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele ficou triste com aquelas palavras e foi-se embora, desgostoso, pois tinha muitos bens. Thank you. Obrigado. The guy in this story is sometimes called the rich young ruler. A pessoa da história, por vezes, é intitulada um governante rico e jovem. And this encounter is recorded in 3 of the biographies of Jesus' life. E este relato aparece em 3 das biografias da vida de Jesus. And between them we discover that he's rich, E no conjunto das 3 histórias, descobrimos que ele era rico, he's young, jovem and he has a position of authority e and power. tem um cargo de autoridade, de poder. Wealth, youth and power. Juventude, riqueza e poder. Isn't that what most people want in life? Não é aquilo que a maioria das pessoas quer na vida. Although it's not often what most people have. Embora não seja geralmente aquilo que a maioria das pessoas têm, You are currently young. vocês agora são jovens, Most of you are not wealthy. a maior parte de vocês não será rica, One day you might be wealthy, talvez no futuro sejam ricos, but you probably won't still be young. provavelmente já não serão jovens, But this guy has both, mas este tipo tem as duas coisas and he is powerful. e tem poder. It seems like he has everything you would want, Parece que ele tem tudo aquilo que se pode querer and yet he comes to Jesus, e vai a Jesus, which may be a surprise. pode ser surpreendente, Why is he interested in Jesus? porque aqui ele se interessa por Jesus. We might expect poor people, not rich people, to be interested in Jesus. Poderíamos pensar que seriam as pessoas pobres a estarem interessadas em Jesus, Ou- não as ricas. Or old people rather than young people. Ou os mais velhos em vez dos mais novos. Or weak people rather than powerful people. Ou pessoas fracas e não pessoas com poder. Why is this guy interested in Porque é Jesus? que este tipo está interessado em Jesus? And I think maybe the answer is, E eu penso que talvez a resposta seja, although he has all of the things that he wants, embora ele tenha tudo o que quer, he realizes that they are not everything that he needs. ele tem consciência que não é tudo aquilo que necessita. He's got to the end of the rat race Ele já chegou ao fim da corrida de ratos, sooner than most people get to the end of it, muito mais cedo do que a maioria das pessoas lá chega, and he finds there's nothing there. e ele descobre que parece que não há nada lá no fim. There's a danger when you're a student, by the way. Já agora, há um perigo quando somos estudantes. When I talk to most students, Quando falo com a maioria dos estudantes, they admit I'm not as happy as I could be, e eles admitem, bem, eu não sou tão feliz quanto poderia ser, but we place our hopes of happiness in the future. mas colocam as suas esperanças de felicidade no futuro. When I graduate, Quando terminar o curso, when I get a job, quando eu conseguir um emprego, when I get a proper job that's not a quando eu bonus, conseguir um emprego decente, when I get a spouse, quando eu tiver um companheiro, uma companheira, when we have children, quando tivermos filhos, when the children leave home, quando os filhos saírem de casa, when I retire, quando me reformar, when I can travel the world, quando eu puder viajar pelo mundo inteiro, then I will be happy. então serei feliz. But what if none of those things really give us what we long for? E se nenhuma destas coisas nos der aquilo que desejamos? And what if we don't discover that until the end of our life? E se não descobrimos que não nos dão essas coisas senão no final da vida? What a tragedy spending our whole life going down the wrong direction. Que tragédia! Vivemos a vida toda a correr numa direção errada. In many ways, this guy was lucky De muitas formas, este tipo teve sorte. because he discovered it early on. Ele descobriu cedo que não tinha. So he comes to Jesus Ele vem a Jesus and he asks about eternal life. e pergunta-lhe sobre a vida eterna. Now again, that sounds a bit strange. Para começar, parece estranho. Why does he want eternal life? Porque é que ele quer vida eterna? He's, as far as we know, not about to die.
tanto quanto sabemos, não está perto da morte. So why is he worried about it? Porque é que ele se preocupa com a vida eterna? Well, maybe for two reasons. Talvez duas razões. Even though we may not be about to die, Muito embora não estejamos perto da morte, it is important to think about what happens beyond death, é importante pensar o que acontece depois dela, because that gives a sense of direction and purpose to our life. porque dá um sentido de direção, de propósito à nossa vida. And if death is ultimately the end, E se a morte é, no final das contas, o fim, then it makes our endeavours in the short term ultimately pointless. isso faz com que aquilo que nós conseguimos realizar no curto prazo, So we em need última to, análise, seja sem sentido. so we need to think about where life is heading. Portanto, precisamos de pensar para onde se encaminha a vida. But there's something else as well. Mas há algo mais para além disto. According to Jesus, eternal life isn't just what happens when you die. De acordo com Jesus, a vida eterna não é aquilo que acontece depois da morte. It's actually something that can happen before you die. É algo que acontece antes da morte. Eternal life, Jesus says, is about knowing God E Jesus diz que vida eterna é conhecer Deus and knowing Jesus. e conhecê-lo a Ele. Now, when we use the word to know, Quando nós usamos a palavra conhecer, we can talk about it intellectually. podemos falar de um conhecimento intelectual. You know stuff for an exam. Nós conhecemos, sabemos coisas para um exame. That's not what Jesus means. Não é isso que Jesus tem em mente. We can also talk about knowing a person, Podemos igualmente falar de conhecer uma pessoa, a relationship, uma relação, to get to know someone. chegar a conhecer alguém. If you say to a girl or to a guy, Se diz a um rapaz, a uma rapariga, I would like to get to know you, eu gostaria de te conhecer. you are not saying, Não estamos a dizer, we want to go to the science laboratory vamos para o laboratório de ciências, and run some experiments on you. eu gostaria de fazer algumas experiências contigo. You're saying, I want to get to know you. Estamos a dizer, quero te conhecer a ti, a tua I want a pessoa. relationship. Eu quero uma relação. Jesus says, Jesus afirma real life que a vida verdadeira is about a relationship. é estar em relação. A relationship with the God who made us. Uma relação com o Deus que nos criou, A personal relationship, uma relação pessoal, an intimate relationship, uma relação íntima and a satisfied e relationship. uma relação que satisfaz. And Jesus says that is what we were made for. E Jesus afirma que é para isso que nós fomos criados. And Todo o poder, But unless you have that relationship, mas a menos que tenhas essa relação, you are missing out on the thing that life was designed for. não temos aquilo para o qual a vida foi criada. And none of those things will really satisfy. E nenhuma das outras coisas nos trará felicidade. It is not that Satisfação. these things are bad. Não é que estas coisas sejam más em si. The Bible says God is the giver of all good gifts. A Bíblia diz que Deus é aquele que dá todos os bons, todas as boas dádivas. And there are lots of gifts that I enjoy. E há montes de coisas boas que eu adoro. Desfruto. Sunshine, O sol, mountains, as montanhas, steak, enfim, marriage, o casamento, hiking, hiking e meaning the mountains. climbing, yeah, Portanto, montanhismo, football, and futebol, so on. They're gifts. são dons, são dádivas. But unless we know the giver of all of those gifts, Mas a menos que conheçamos o dador de todas essas dádivas, then actually we're missing out. então estamos a perder. Estamos a My não wife ter alguma sometimes, coisa. my wife sometimes gives me gifts. Por vezes a minha esposa dá-me prendas, dá-me dádivas. But what makes those gifts special Mas o que as torna especiais is that I know the one who has given them to me. é conhecer aquela que nos dá. Do you know the one who has given you so many good gifts? Será que conhecem aquele que vos deu tantas dádivas boas? And could it be that you will enjoy those gifts more if you know the one who gave you them? E seria possível que desfrutassem ainda mais dessas boas dádivas se conhecessem aquele que vos deu? And this is the funny thing about being a Christian. E esta é a coisa gira acerca de ser cristão. When you realise there's something more important than football, Quando nós temos consciência que há coisas mais or importantes your do que job, ou o nosso trabalho,
or all of those things that you enjoy in life. Ou todas aquelas coisas que nós desfrutamos e que temos prazer na vida. When you know the God who gives them to you, Quando nós temos consciência que é Deus que nos dá, it ironically means that you actually enjoy them more, ironicamente nós desfrutamos mais delas. even though you've discovered something even better. Apesar de termos descoberto algo ainda melhor. So how do you discover that relationship? Então, como é que se descobre essa relação? How do you get to know God? Como conhecemos Deus? Well, that's what this guy wants to know. É aquilo que este tipo da história quer saber. He says, what must I do to inherit eternal life? Ele pergunta o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna. And Jesus' response is strange. E a resposta de Jesus é estranha. Why do you call me good? Porquê é que tu me chamas bom a mim? It's a strange thing to say. É uma pergunta estranha, é uma resposta estranha. But what was this man asking? Mas o que este homem estava na realidade a perguntar? He wants to know what he has to do to get eternal life. Ele está a perguntar o que é que ele tem que fazer para ter a vida eterna. He thinks eternal life is a reward for people who are good. Ele pensa que a vida eterna é uma recompensa para aqueles que são bons. Most people do. A maior parte das pessoas acha que sim. What does Jesus say? O que é que Jesus lhe responde? Who is good enough? Quem é que é suficientemente bom? Only God. Só Deus. In other words, he's saying, Por outras palavras, Jesus está a if you want to responder: be good enough for eternal life, se queres ser suficientemente bom para a vida eterna, you're going to have to become God. vais ter que tornar Deus. Se boa sorte no assunto. In other words, the Old Testament. E Jesus elenca algumas das leis do Antigo Testamento. And this man says, I've obeyed all of them. E ele responde: mas eu obedeço a elas todas. Although interestingly, Interessantemente, Jesus hadn't listed all of the laws. Jesus não mencionou todas as leis. And as we're about to see, as we might see in a moment, this guy has failed in a different way. E como iremos ver daqui a meio minuto, este tipo falha num aspecto diferente. Jesus says to him, Jesus diz: go and sell everything you have, vai, vende tudo o que tens, give it to the poor, dá-o aos pobres and then follow me. e depois vem, segue. Now, does this mean, Será que isto if you significa want to become a follower of que Jesus, se queremos ser seguidores de Jesus, everybody has to do this same thing? toda a gente tem que fazer exatamente isto? And I'm not sure that's the case. E eu não tenho a certeza que seja assim, por duas razões. Firstly, Em primeiro lugar, some of you haven't got much to give away. muitos de vocês se calhar também não têm muito que dar. So it would be easy. Portanto, seria muito fácil. And secondly, E em segundo lugar, it would mean that, in theory, seria que em teoria, aconteceria que em teoria, there is one person in the world who can't become a Christian haveria pelo menos uma pessoa no mundo que não se pode tornar cristão porque vai receber tudo. because they will have everything that everyone else gave away. Porque irá ter tudo aquilo que todos os outros deram. So Jesus is not necessarily saying to you, you have to give up all your money. Jesus não está necessariamente a dizer tens de desistir de dar todo o teu dinheiro. But he is saying this. Mas está a afirmar o seguinte: If you want eternal life, se queres vida eterna, how much do you want it? qual é a intensidade do teu desejo por ela? Is it the thing that you want most? É aquilo que tu mais desejas? And would you be willing to give up everything else to get it? E estarás disposto a abdicar de tudo o resto para a teres? And that's interesting, especially in our culture. E isto é interessante, especialmente na nossa cultura. Because when we think about spirituality, Porque quando pensamos em espiritualidade, we often think about adding a little bit of spirituality into our lives. geralmente pensamos em acrescentar um bocadinho de espiritualidade às nossas vidas. A little bit like we add a hobby. Tal como acrescentamos um passatempo, Maybe we think of religion in this way. talvez pensemos na religião desta forma. It's like air conditioning in your house. É como o ar-condicionado lá em casa. Like, it's not essential. Não é essencial, You can live without it, consegue-se viver sem ele, especially in England. especialmente em Inglaterra. Even in Portugal, you can Mas live até without it. mesmo em Portugal. But it makes life a bit better. Mas torna a vida um bocadinho melhor. And people think spirituality is like air conditioning. E as pessoas pensam que a espiritualidade é assim um bocado como o ar-condicionado. I'll have a little bit of God in my life. Um bocadinho de Deus na minha vida It's an optional extra. é um extra agradável. And Jesus says, I'm not to be an optional extra.
E Jesus diz, eu não estou disposto a ser um extra opcional. The only way to discover this eternal life A única forma de descobrir esta vida eterna is by having a radical reorientation of your life é ter uma reorientação radical da vossa vida and making Jesus the center of your life, e fazer de Jesus o centro da vida. not just another thing on the edge of your life. Não apenas uma ou outra coisa na periferia da vida. Jesus says it's all or nothing, Jesus diz que ou tudo ou nada. which begs the question, why would we want to do that? E isto levanta claramente a questão, mas porquê é que queremos fazer uma coisa dessas? Why would anyone be willing to give up everything to get Jesus? Porquê é que uma pessoa estará disposta a dar tudo o que tem, a entregar tudo o que tem para ter Jesus? How could it be worth that much? Como é que ele pode valer tanto? Let me give you two reasons as we Deixa-me finish. dar-vos duas razões perto do fim. First is this. A primeira razão é esta. We could be willing to give up everything for Jesus Nós podemos estar dispostos a entregar tudo por Jesus if you realise that Jesus is also the one who gave up everything for you. se tivermos consciência que Ele é também aquele que deu tudo o que tinha por nós. You see, this story that we looked at Esta história que nós observamos is the story of a man who won't give up his wealth to get Jesus, é a história de um homem que não quis desistir da sua riqueza para ter Jesus. but the story of Jesus Mas a história de Jesus is the story about how he gave up everything for us. é a história de como Ele largou tudo por nós. That he would not just come into this world to live, Que não veio apenas a este mundo para viver, but he would choose ultimately to die mas em última análise escolheu morrer and give up his life as an act of love for us. e dar a sua vida num ato de amor por nós. Because through that death, it would make it possible for us to be forgiven. Porque essa morte torna possível sermos perdoados. And through that death, it would make it possible for us to be reconnected with God. E através dessa morte podemos ser reconciliados, religados a Deus. And when you begin to understand that, E quando começamos a compreender isto, that God loves you so much, que Deus nos ama a tal ponto that he was willing to give up everything for you, que esteve disposto a dar tudo por nós, then you might start to consider that he would be someone worth giving up everything to gain. talvez podemos começar a pensar, será que não vale a pena também dar tudo por Ele? But there's a second reason why I think this is actually worthwhile. Mas há uma outra razão pela qual eu penso que vale a pena. Because actually, the only way to find real life Porque a única maneira de encontrar vida com significado, vida real, is in Jesus. é em Jesus. And although it seems like losing your life, Parece que se está a perder a vida. it's actually about finding life. É, na realidade, descobrir, encontrar a vida. On another occasion, Jesus said, Numa outra ocasião, Jesus, Ele próprio afirmou, if you want to save your life, you'll lose it. se quiseres salvar a tua vida, vais perdê-la. But if you're willing to lose it, Mas se estiveres disposto a perder a tua vida, you will find it. vais encontrá-la. And that's the counterintuitive thing about Christianity. E isto é muito contraintuitivo e é profundamente cristão. Maybe if you're considering the Christian faith, Se estiverem a considerar a hipótese da fé cristã, you might be thinking, would I be willing to follow Jesus? podem estar a interrogar-se, será que eu estou disposta a seguir Jesus? It is a costly thing to do. É algo que tem um preço elevado. It is a huge thing to do. É uma coisa enorme. It will change your life in a big way. Vai mudar a vossa vida de forma drástica. And in some ways, it might feel like the ending of your life. E, de certa forma, pode parecer até o fim da vossa vida. But the irony is, it's the opposite. Mas a ironia é que, na realidade, é o oposto. C.S. Lewis C.S. Lewis was someone who discovered that life. foi alguém que descobriu essa vida. And for many years, he had been rejecting and running from the Christian faith. E ele passou anos e anos a rejeitar e a fugir da fé cristã. Because he didn't want to become a Christian. Ele não queria tornar-se cristão. He thought that would be the end of his life and his Achava joy. que era o final da sua vida, o final da sua alegria. But eventually he came to a conviction that the Christian faith was true. Mas ele acabou por chegar à convicção que a
A fé cristã era verdadeira. And so he came to a point of recognizing he had to follow Jesus. E chegou a uma situação em que reconheceu que tinha que seguir Jesus. We have the next quote. E temos a próxima citação. He said this, Ele disse: rendi-me, admiti que Deus era Deus, ajoelhei-me e orei. Penso que era provavelmente o convertido mais infeliz e relutante de toda a Inglaterra. that doesn't sound very promising, does it? Não parece assim muito interessante, pois não? But those words are in his biography. Mas estas palavras estavam na biografia dele. His biography is called Surprised by Joy. E a biografia dele é intitula-se Surpreendido pela Alegria. That has a double meaning. Tem significado duplo. His wife was named Joy, A mulher dele tinha como nome Joy and she was a surprise when he met her later in life. e ela foi uma surpresa quando ele a encontrou já tarde na vida, But also when he became a Christian later in life. mas também quando se tornou cristão já com uma idade avançada. He was surprised by the joy he discovered in knowing Jesus. Ele ficou absolutamente surpreendido pela alegria, pelo gozo de conhecer Jesus. He didn't become a Christian expecting it to give him happiness, Ele não se tornou cristão esperando tornar-se feliz, but he discovered as he started to follow Christ, mas descobriu, ao começar a seguir Cristo, there was a deep joy que havia um gozo, uma alegria profunda that outweighed anything else he'd ever experienced. que ultrapassava de longe tudo aquilo que ele tinha já experimentado. So I guess my question as I close E eu penso que a minha pergunta, agora no final, is how do we respond to this offer of the life that Jesus gives? é como é que nós reagimos, respondemos a esta oferta à vida, da vida que Jesus oferece. And I guess there's three responses we could make. Podemos ter três reações. We can reject it, Podemos rejeitar. which is actually what the guy in this story did. Foi exatamente o que o tipo da história que lemos fez. He wasn't willing to follow Jesus. Não tinha qualquer intenção, não quis seguir Jesus. Because the Christian faith is about a relationship with God, Porque a fé cristã é acerca de uma relação com Deus. it can't be something that is forced upon us, Não pode ser forçado, não nos pode ser enfiado para a boca abaixo. or something done to us against our will. Ou algo feito contra a nossa vontade. It has to be chosen, Tem que ser escolhido. which means that we can also choose to reject it. O que significa que podemos igualmente escolher rejeitar. But here's the tragedy. E a tragédia é This guy, how does he leave? How como does é, this que guy leave ele, como é Jesus? que ele sai, como é que ele sai do pé de Jesus. Is he happy that he's still got his money? Vai felicíssimo que ainda tem o seu dinheiro? No, he's sad. Vai triste. How sad that he recognizes that money doesn't give him happiness. Talvez triste porque ele reconhece que o dinheiro não lhe está a dar felicidade. And yet he can't let go of it. Mas mesmo assim ele não consegue abrir a mão. And so many people can be like that. Tanta gente que é assim. Jesus offers us life in all its fullness, Jesus oferece-nos vida e vida em toda a sua plenitude. an ultimate purpose that satisfies forever. Propósito último, final, que se satisfaz e satisfaz eternamente. And I say, no, I'm not willing to give up this. Mas não quero dar de mão, não quero abrir a mão disto que tenho. Don't make that mistake. Não façam esse erro. The second response A segunda reação might be to want to consider this more. pode ser, gostava de ser um bocadinho mais, Because we're saying that following Jesus is the biggest decision we would ever make in our life. porque nós estamos a afirmar que seguir Jesus é a maior decisão que podemos fazer, tomar na nossa vida. And so that legitimately might be something you want to seriously consider, E isto pode ser alguma coisa que merece uma consideração séria. especially if you've not thought much about it. Especialmente se não sabemos muito acerca do que implica. And the GBU group exists to help you do that. E o grupo bíblico universitário pode ajudar-vos, existe para vos ajudar a descobrir mais. And they'll have stuff after this week to help you do that more. E depois desta semana terão pessoas ao vosso dispor para vos ajudar, se querem saber mais. But of course there's a third option, Mas há uma terceira opção, and that is you can receive this life that Jesus offers. que é receber esta vida que Jesus concede. You can recognize that this is the thing that we ultimately all need. E podemos reconhecer que isto é aquilo que na realidade andamos à procura.
And you can ask Jesus to give you this life. E podem pedir a Jesus para vos dar esta vida. How do you do that? Como é que o fazem? Well, you could talk to him. Podemos falar com ele. You could use 3 of the most simple words that you learned as a child. Podem usar 3 das palavras mais simples que aprenderam enquanto crianças. Sorry, Desculpa, thank you. obrigada, That's the one I can translate. Obrigado. Please. por favor. You say to God, sorry. Nós dizemos a Deus, lamento. Sorry that I've spent my life enjoying your gifts, but I've often ignored you, the giver. Lamento por ter vivido até agora a minha vida desfrutando das tuas boas dádivas, mas ignorando totalmente. Thank you that you haven't ignored me. Obrigado porque não me ignoras a mim. Thank you that you were willing to give up everything for me, Obrigado porque estiveste disposto a dar tudo por mim, so I can have a relationship with you again. para eu poder ter uma relação contigo. Please come into my life. Por favor, entra na minha vida, Please forgive me. perdoa-me And please help me to know this life, this relationship that you offer. e ajuda-me a conhecer esta vida, esta relação que tu ofereces. And that would be a great way to begin to receive this life that Jesus offers. E isto seria uma ótima maneira de começar a receber esta vida que Jesus oferece. Well, we're going to have a break now. Vamos ter assim um pequeno intervalo, We're going to hear some music in a minute. vamos ouvir alguma música And if you haven't already, then please ask your questions. e se já as têm prontas, por favor, façam as vossas perguntas. Slido, O Slido, aquela and the code Science. is DSV. Okay? o código é DSP. See you in a minute. Daqui a minutos voltamos a ver.
Vamos ter agora então um minuto para responder às perguntas. Obrigada, Michael. Nós vamos agora começar o tempo, mas se surgir mais alguma dúvida, podem também utilizar o Slido e fazer a questão, portanto, não se preocupem porque ainda podem ver a vossa pergunta futura respondida. Então, a primeira pergunta que temos aqui, Michael, é: como é que Jesus traz felicidade se eu tenho de seguir uma série de regras que não me fazem feliz para ter uma relação com Ele? That's a very good question. Boa pergunta. And maybe what you feel the Christian faith is like is this. Talvez o que pensam que é a fé cristã seja mais ou menos como isto. It's a bit like one of those adverts you get in a magazine. É assim como um anúncio que vai numa revista And you have in big print, like the offer, it's really good. e está a oferta assim, em letras bem gordas. And then in little print right at the bottom, there are all the rules you have E to follow. depois, na letra bem pequenina, mal se vê, estão as regras todas que se tem que seguir. And initially you think, oh, what a great offer. E maravilha de oferta. And then you're like, oh no, maybe it's not so good after all. Não, se calhar não. So is that what being a Christian is? Então será que é isto que é ser cristão? The offer is relationship with God, A oferta é a relação com Deus and then it's all the little rules that you have to e follow. depois todas as regras e regrinhas que têm que ser seguidas. There's lots of things we could say. Há muito que se podia dizer sobre isso. But what I would say is this. Actually, there are no rules. Mas eu diria que na realidade não há regras. There were rules in the first part of the Bible, Havia regras na primeira parte da Bíblia and actually, people are not very good at keeping rules. e as pessoas não são grande coisa a obedecer a regras. Actually, we all fail to keep the rules. Na realidade todos falhamos, todos quebramos as regras. And we could never get to God by keeping the rules. E nunca poderemos chegar a Deus por guardar as regras. There is only one person, Obedecer às regras. and there's only one person who did keep the rules, A única pessoa que obedeceu às regras todas and that was Jesus. foi Jesus. And so he is the only one who lived the life we should have lived. Ele foi o único que viveu o tipo de vida que nós deveríamos viver. And then he died the death we should have died. E morreu a morte que nos cabia. And so I don't get to heaven by following the rules. Portanto, eu não vou para o céu, digamos assim, por seguir cumprir as regras, But by following Jesus, mas por seguir Jesus, who kept the rules for me. que obedeceu, que guardou as regras, desobedeceu por mim. So does that mean, okay, well I can become a Christian, Será que isto significa que eu posso me tornar cristão and I can do whatever I like? e posso fazer exatamente aquilo que me apetecer? I can murder and steal and... Posso assassinar, roubar? Well, no. Não. Why? Porquê? Because a Christian is someone who has a relationship with God. Porque um cristão é alguém que tem uma relação com Deus. And when you have a relationship with someone, E quando temos uma relação com alguém, it changes the way you live. isto muda a forma como se vive. But not because you have a list of rules, Mas não porque temos uma lista de regras, but because you get to know someone. mas porque conhecemos a pessoa. And then you want to do things that please the person you love. Então queremos fazer coisas que agradam à pessoa que nos ama. When I got married, Quando casei, I didn't get a rule book. não me ofereceram um livro de regras. But I have discovered Mas descobri there are some things I do that make Rebecca happy, que há coisas que eu faço que fazem a Rebeca feliz. like cooking her dinner Por exemplo, fazer o jantar. and occasionally doing the cleaning. Volta e meia fazer uma limpezazinha. And actually, more importantly, spending time together. E mais importante ainda, passarmos tempo juntos. And there are some things I do that make her sad. E há coisas que eu faço que a tornam infeliz. And so I try to avoid doing those things. E eu tento evitar fazer essas coisas que a fazem infeliz. So there aren't rules, Há regras, but there is a relationship. mas há uma relação. And the Bible says there are some things that we can do that makes God happy, E a Bíblia diz que há coisas que nós fazemos que fazem Deus feliz. and some things we do which make him unhappy.
e coisas que nós fazemos que o fazem infeliz. And sometimes that's tough. E por vezes é duro. Because sometimes what I want to do in the moment Porque muitas vezes o que eu me apetece fazer naquele momento is something actually that I know God says isn't what gives him happiness. é aquilo que eu sei que Deus me diz claramente que não lhe dá felicidade nenhuma. So why do I do that? Então, porquê que eu faço? Porquê que eu o faço? This is the answer. Why would you do something even though you knew it made you unhappy in the short term? E a resposta é: porquê que eu farei alguma coisa que sei que me vai fazer infeliz no curto prazo? Because Jesus says, Jesus diz, when we follow him, quando o seguimos, it's not just about what makes him happy, não é apenas aquilo que o torna feliz a ele, but ultimately that is what is good for our long-term happiness. mas que é aquilo que é bom para a nossa felicidade a longo prazo. And sometimes we have to do things that are hard in the short term, E por vezes nós temos que fazer coisas que são difíceis, duras, no curto prazo, but eventually we look back and we see the value. para olharmos para trás e vermos o valor. Like every time I do exercise, Como todas as vezes que eu faço exercício físico, I don't want to do it, eu não me apetece fazê-lo, but I know it's good for me. mas eu sei que é bom para mim, And when I get home, e quando chego a casa, I'm glad that I did. alegro-me por o ter feito. It's easier to eat cake, É mais fácil comer bolos, pastéis de nata. but if I do it, but if I just do that, Mas se eu me limitar a comer pastéis de nata, I'm filled with regret. eu vou lamentá-lo profundamente. So that principle is true. E esse princípio é verdadeiro. If God loves me, Se Deus me ama, and if He created me, se Ele me criou, then I can trust that the way He has designed my life to be lived então eu posso confiar na forma como Ele esboçou a vida que eu devo viver. is for my ultimate good. E que essa vida é para o meu bem em todos os aspectos. It is the best way to live, É a forma melhor de viver. but often it's hard. Mas muitas vezes é duro, é difícil. Give you one example. Deixem-me dar-vos um exemplo. Pornography is very attractive, A pornografia é atraente, é atrativa. and it's very easy to look at pornography. E é fácil vermos pornografia. But actually, you don't have to be a Christian to realise the long-term damage that Mas nem does. sequer é preciso ser cristão para perceber o estrago que vai fazer a médio e longo prazo. Not just to the people who become objects of your gratification, Não apenas às pessoas que se tornam objetos da nossa gratificação, but actually to you, mas a ti próprio. because it rewires your brain. Porque programa o nosso cérebro. So what is easy isn't always what's good for us. Nem sempre o que é fácil é o melhor para nós. And so there are no rules to follow, Não há regras para seguir, but there is a relationship to develop. mas há uma relação para desenvolver. And you need to get to know what gives God pleasure, E precisamos de saber o que dá prazer a Deus and actually that will ultimately be for your good as well. e que, em última análise, será para nosso bem igualmente. So that's a long answer, Foi uma resposta longa, but it's a very good question. mas é uma resposta, é uma pergunta So it's muito worth boa. spending a bit longer on. Obrigada, Michael. A próxima questão que fizeram foi: há outras religiões que também ensinam o desprendimento do material para atingir a felicidade. Por que o cristianismo é a certa? Yeah, why choose Christianity? Por que escolher o cristianismo? I'm sure the other religions, they make people happy. Eu tenho a certeza que outras religiões fazem as pessoas felizes. But one of the things I was trying to say this evening Uma das coisas que eu estava a tentar dizer esta noite is that actually happiness is not the ultimate aim in life. é que, no fim das contas, a felicidade não é o alvo último da vida. And it's a mistake to make that the ultimate aim. E que é um erro fazer da felicidade o alvo último da vida. There are lots of things that might make people happy for a certain length of time, Há muita coisa que fará as pessoas felizes durante algum tempo, but we were made for more than that. mas nós somos feitos para mais do que isso. And Christianity says that we were made to know God personally. E o cristianismo diz que nós fomos feitos para conhecer Deus de forma pessoal.
Now, many religions might have moral and philosophical teaching, which is attractive, Muitas religiões têm ensino moral e filosófico atraente and some of it I might agree with. e em muitos princípios eu concordo. But no religion outside of the Christian faith Mas nenhuma religião fora da fé cristã offers us a personal relationship with God nos oferece uma relação pessoal com Deus, based not on what we do, baseada não naquilo que nós fazemos, but on what Jesus has done mas for us. naquilo que Jesus fez por nós. Most religions say that the way we get eternal life is by what we do. A maior parte das religiões diz que aquilo que nós fazemos determina obtemos ou não a vida eterna. But Jesus seems to say that there's nothing we can do that will be enough. Mas Jesus diz que parece que não há nada que nós sejamos capazes de fazer que seja suficiente. And that's ultimately why he had to die. E foi, em última análise, por isso que ele morreu. So I'm not saying everything about every religion is wrong, Eu não estou a dizer que está tudo errado em todas as religiões, but there are things that you find in Jesus that you won't find anywhere else. mas há coisas que encontrarão em Jesus que não vão encontrar em mais lado nenhum. You find a God who has revealed himself to us in person, E encontrarmos um Deus que se revelou a nós de forma pessoal, como um de nós, not just through a prophet, não através de teacher. profetas ou de ensinadores ou de mestres. a God who is willing to die for you Um Deus que está disposto a vir e morrer por nós, so that you could know him. para poder ser conhecido. And the God who rose from the dead E o Deus que ressuscitou dos mortos. so we can know him today. E por isso podemos conhecê-lo hoje. And we'll look at that claim on Thursday night. E na quinta-feira à noite vamos analisar esta questão da ressurreição. Ok, obrigada. A próxima pergunta é: todas as coisas do mundo podem acabar por não me dar felicidade, mas a hipótese de Deus também não, até porque conheço cristãos infelizes. Porquê arriscar tudo? Yes, so why would I become a Christian when there are Christians that aren't happy anyway? Porque que eu me tornaria cristão se afinal há cristãos infelizes? There's lots we can say about that. Deve-se dizer muito sobre isso. Firstly, just because someone claims to follow Jesus Em primeiro lugar, porque alguém afirma seguir Jesus, doesn't necessarily mean they've discovered this life-changing relationship we've talked about tonight. não significa necessariamente que tenha descoberto esta relação pessoal e que transforma a vida de que falámos esta noite. There's a difference between religious observance and a relationship with Jesus. Há diferença entre observar os preceitos de uma religião e uma relação com Jesus. And religious observance doesn't often lead to real joy. E esta obediência religiosa não leva muitas vezes a um gozo, a uma felicidade real. A relationship does. Uma relação pode fazê-lo. But a relationship needs to develop and grow. Mas uma relação tem que se desenvolver, tem que crescer. God perfectly loves us, Deus ama-nos de forma perfeita, but it is possible at times to walk away from His love mas por vezes é perfeitamente possível afastar-nos do seu amor, and to not enjoy it in the way that we could or should. não desfrutar dele da forma que podíamos ou devíamos, And also, e igualmente, it's very easy to judge someone else é muito fácil julgar outra pessoa without knowing anything about their life. sem sabermos nada da sua vida. Here is this Christian. Há um cristão, They're so miserable. está tão desgraçadinho. Here is this person, they're not a Christian. Há aqui esta pessoa que não é cristã, They look so happy. parece tão feliz. And have you ever thought, if that person didn't know Jesus, they might be even more miserable? Mas já pensaram que se aquele primeiro não conhecesse Jesus, podia sentir-se muitíssimo mais infeliz? And if this person did know Jesus, E se essa pessoa que não o conhece, não o conhecesse, they might be even happier. podia ser ainda mais feliz. So we need to be careful when we make parallel judgments. Precisamos ter cuidado quando fazemos julgamentos assim, pondo coisas em paralelo. And also I'd say there's a difference between joy and happiness. De qualquer maneira, eu diria ainda que há uma diferença entre gozo e felicidade. Being a Christian doesn't mean I'm permanently happy. Ser cristão não significa que estou permanentemente feliz.
And there are lots of things in life that will make you'll get legitimately sad. Há muitas coisas na vida que nos tornam legitimamente tristes e deprimidos. But it can and it will give you joy. Mas dar-nos-á gozo, dar-nos-á felicidade That's deeper. profundo, no fundo de nós. It's not just an emotional reaction to the things that happen to us. Não se trata apenas de uma reação emocional às coisas que nos acontecem. It's actually a result of knowing this love that God has for us. É o resultado de conhecer o amor que Deus tem por nós. But I would also say Mas diria igualmente that my experience of the Christian community que a minha experiência da comunidade cristã is one where I've noticed real joy. é uma em que eu tenho conhecido uma verdadeira felicidade e alegria. And the kind of joy that lasts, not just temporary. E um gozo que perdura, que não é apenas temporário. Ok? Ainda temos tempo para mais uma pergunta. A última que nós vamos fazer então é: que diferença faria na minha vida dizer desculpa, obrigado e por favor a Jesus? Como posso fazer isso? So, what difference would it make in your life? Que diferença faria na tua vida? When I talked about how we can talk to God, Quando eu falei sobre como podemos falar com Deus, in many ways that's the way we begin a relationship with God. é de muitas formas, é assim que começamos uma relação com Deus. So it's not the end, it's the beginning. Não é o fim, é o princípio. But from that moment, Mas a partir desse momento, we can know that God accepts us, sabemos, temos consciência que Deus nos aceita and we can know a security in His love. e temos segurança no seu amor. And then we can start to enjoy the outworking of that relationship. E with our lives. depois podemos, ao longo da vida, desfrutar das consequências, pequenas ou grandes, I'm saying the consequences, great or small, que vêm dessa relação. And so I would say it is the start of an adventure. É o início de uma aventura. My wedding day was a special day, O meu casamento, o dia do meu casamento, foi um dia especial. but it was not the end. Mas não foi o fim. It was the beginning of our marriage. Foi o princípio do nosso casamento. And every day is not always as exciting as your wedding day, E nem todos os dias são tão entusiasmantes como o dia do casamento. but a marriage is far more than just about a day. Mas o casamento é muito mais que um dia. And a relationship with God is about a lifetime of getting to know Him. É uma vida de conhecimento, de começarmos a e continuarmos a conhecer Deus. And what I've discovered E descobri is that often that is difficult. que por vezes é difícil. So if you want an easy life, Portanto, se quer uma vida fácil, don't bother following Jesus, não se preocupem em seguir Jesus. because it's not easy. Porque não é fácil, But it is worth it. mas vale a pena. And it's one that I look back on and say, I'm so thankful that I've had. E quando olho para trás, sinto-me tão grato por perceber que tenho tido essa relação. If you didn't get your question asked, Se não conseguiram que a vossa pergunta surgisse aqui, I'm really happy to chat more afterwards. tenho todo o prazer em conversar convosco depois. Or chat with the people that you came with. Ou então conversem com as pessoas com quem vieram. Love to do that. A Maria faleceu. There's also a feedback form that you should have seen. Imagino que tenham visto este cartãozinho de feedback. It'd be great if you could just take this now, along with the pens or pencils. Se puderem agarrar nesse cartãozinho e os lápis que estavam And nas what cadeiras everyone could do is at least leave some comments. e poderiam fazer alguns comentários. So you can say, I love the popcorn, Podem dizer, adorei as pipocas, the music was great, a música foi ótima, the translator was brilliant, a tradutora foi the ótima, speaker was awful, o orador é detestável, whatever you want, okay? o que quiserem dizer. But there are two boxes. Mas há ali dois quadrados. Some of you might want to tick these. Alguns de vocês podem querer fazer aí If uma you're marca. saying, I want to explore this a bit more, Se querem dizer, bem, gostava de fazer perguntas e de explorar isto um bocado mais. I want the opportunity to ask questions and to look at Christian faith in more detail, Queria examinar a fé cristã mais detalhadamente. then tick the box, tell me more. Ponham pico
naquele espaço. Puedo saber. Quero saber mais. Meu português é improving. I'll get it better tomorrow night, okay? Amanhã já vai ser melhor. And if you're saying, actually, I really want to know how to start following Jesus, Se estão a dizer, eu estou realmente interessado em saber como seguir Jesus, how do I discover this life for como é que myself? eu descubro por mim próprio esta vida, I would like to begin. gostaria de começar. Then you can tick contact comigo. Então podem pôr no quadradinho que diz conta comigo. And if you tick one of the boxes, obviously leave your details as well. E se puserem alguma coisa num dos quadrados que lá se encontram, por favor deixem também o vosso contato. And a lovely person from the GBU E uma pessoa simpaticíssima do GBU will give you a phone call, vai-vos telefonar. offer to meet for a pastel de nata. I'm saying that they will, okay? Vais oferecer para comer convosco um pastel de nata And the opportunity to think more about this. e dar-vos a oportunidade de pensarem mais sobre o assunto. And they'll tell you about what's happening after this week. E dir-vos o que acontecerá depois desta semana. So at very least, leave some comments. Por favor, pelo menos deixem alguns comentários. And if you want, tick a box. E se quiserem, podem assinalar um desses espaços. Thank you. Ok. Obrigada, Michael. Estamos todos muito agradecidos por teres respondido às perguntas. Tal como o Michael disse, vou reforçar, têm agora um tempo para darem o vosso feedback, enquanto a Raquel vai estar também a tocar um bocadinho connosco, portanto até tem aqui um momento agradável e para preencherem o vosso questionário. Gostávamos mesmo que pudessem preencher, mesmo que fosse, pronto, se tiverem apenas uma palavra para dizer, nós agradecemos muito. Portanto, até já. Obrigada, Raquel. Espero que tenham tido a oportunidade de escrever alguma coisa, darem o vosso feedback. Relativamente ao feedback, podem deixar nos vossos lugares, ok? Que depois nós vamos recolher. Não precisam de entregar a ninguém, podem mesmo deixar no lugar. Estamos no segundo dia, mas ainda não acabou, ainda faltam 2 dias. Amanhã nós vamos falar de A Procura do Amor e o último dia vai ser sobre A Procura de Esperança. Amanhã, não se esqueçam, não vai ser aqui, mas sim na Universidade da Lusófona, ok? Ali no Campo Grande. Portanto, tomem atenção isso, porque é um pormenor muito importante. A Madalena tem algo para nos dizer. Sala B12. Exatamente, vai ser na sala B12, ok? Edifício B, auditório B12.
Ok, pronto, é isto. Espero que tenham gostado e vemos amanhã, espero eu. Um programa muito importante, há café e técnicas lá em cima, portanto podem ir lá, subir lá para cima e conviver mais um bocadinho. Já trouxe foto. Amanhã, vai?